deixar sem concluir. Capítulo 7, 1 Coríntios 7. Se preferir, posso ficar em pé, senão não tem problema. Tá bom? Nós vamos ler só 6 versículos. Amém? Ora, quanto às coisas que escrever, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos desfalcareis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Obrigado por bem sentado. Uma chuvinha, né, irmão? Muito bom. Esse mês de abril aí com um mês, está sendo um mês de muita chuva. Meus amados irmãos, olhem para cá, não converse, tá bom? Nós chegamos ao capítulo 7, e esse capítulo ele trata de vários assuntos de ordem conjugal, de ordem familiar e de ordem social. Ele fala com as mulheres casadas, com os homens casados, fala com os homens solteiros e as mulheres solteiras, fala com os jovens, as meninas que ainda são virgens e os meninos também que ainda são virgens, fala com as viúvas, que tipo de postura as viúvas devem ter, como viúva mesmo, e fala também sobre a escolha e o chamado exclusivo para a obra de Deus. Os primeiros 4 capítulos de 1 Coríntios, Paulo tratou sobre a divisão da igreja, os grupos que eram formados dentro da igreja. Os comentaristas até criaram as siglas para esses grupos, né? PFL, Grupo de Apolo, Partido Filosófico, viu? PCC e vários outros grupos foram dados nomes a esses grupos que eram criados dentro da própria igreja de Corinto. E esses grupos traziam muitos males para a obra de Deus, divisões, contendas, viu, irmão?
que a palavra de Deus nos ensina a vivermos uma vida moral equilibrada, uma vida conjugal equilibrada, uma vida de respeito para com o nosso próximo, para com nossas esposas, nossos filhos. O capítulo 6 fala sobre a liberdade cristã. Ele fala até dizer lá que uma pitada de fermento pode levantar, toda uma massa. Então, no capítulo 7, ele vai tratar da ordem propriamente conjugal. Conselho de Paulo para aquela igreja. Vocês sabiam que, olhem bem, vocês sabiam que 70% dos problemas que temos na igreja hoje são originados da vida conjugal de um casal? 70%. Se o casamento não estiver bem, a mulher no ciclo de oração também não está bem. O homem no grupo de obreiro também não está bem. Os filhos no local de mocidade também não estão bem. A criança também não está bem. Porque um casal em crise, ele pode destruir toda uma geração. Ou um erro conjugal pode destruir ou trazer sobre aquela casa, aquela prole, aquela descendência, uma destruição sem tamanho. Essa semana eu vi a minha esposa lendo a história de Davi, quando Natan procurou Davi, depois de alguns meses ou anos, para ele confessar o pecado dele. Davi estava tão firmado no seu ego pessoal, dormindo na sonolência espiritual, que quando Natan contou a parábola do homem rico, que chegou na casa do pobre, com um rebanho de ovelha gorda, bem gordinha, e quando ele se hospedou na casa do pobre, disse para o pobre: eu preciso de uma janta, de uma alimentação, e o rico disse: mata a tua única ovelhazinha que tu cria, para tu dar comer para os meus trabalhadores, porque esse rebanho que eu tenho, eu não vou matar nenhuma. Quando Natan contou essa história para Davi disse logo que o homem que fez isso com aquele pobre, ele deveria ser digno de morte. Quando ele terminou a palavra, a frase, digno de morte, Natan disse: pois esse homem é tu, Davi. Aí ele vai contar por que Davi é esse homem. Porque Davi, como rei, tinha liberdade e tinha esposas do palácio. Mas ele resolveu perseguir, matar, a mulher, matar o melhor amigo dele, Urias, e tomar para si a única esposa que ele tinha. E quando terminou a análise do profeta, Deus então tomou a boca do profeta e disse: por causa disso a espada nunca mais se abatará da tua casa. E foi lançado sobre ele algumas maldições decorrentes do pecado que ele cometeu. Então a palavra de Deus, ela é a bússola que nos orienta que decisões tomar na hora certa, ou de que maneira nós estamos procedendo. E nós vamos estudar um pouquinho desse capítulo hoje, viu? Que tem alguém achando que sabe viver bem com o marido, ou compreende as coisas. Talvez depois da análise desse capítulo, você pode até descobrir que você está sendo um tolo da cabeçona grande, ou você está sendo uma tola e não está vivendo verdadeiramente aquilo que deve ser vivido. Amém, irmãos? Versículo 1. Olha, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por que não usou o termo escrever? Porque aqui Paulo estava respondendo algumas indagações, algumas perguntas que tinham perguntado para ele. E ele foi acrescentando outros requisitos espirituais dentro desse
Por que eu usei a frase dificuldades e não usei atrapalho? Porque mulher na vida de um homem não é atrapalho, como muitas pessoas acham. E mulher pode ser um atrapalho. Mulher não é e nunca foi atrapalho na vida de ninguém. Porém, a propósitos da vida, como esse de Paulo, que vai cumprir o chamado dele, precisava melhor ele ser sozinho, era mais protegido ele andar só, porque vocês sabem, na primeira viagem missionária dele, o que lhe aconteceu, ele foi logo apedrejado, desceram ele pelo cerco, pelo muro, e foi dado como morto. Se ele tivesse uma mulher e filho, não seria bom para a mulher e nem para o filho. Por isso que ele usa esse termo. Não é porque ele não concorde com essas coisas. Por isso que ele usa esse termo. Paulo, ele é a favor que a pessoa se case, tenha filho e tenha família. A gente vai ver isso lá na frente, nos versículos 2 em diante. Então, Paulo agora vai responder àquela igreja as dificuldades, porque Paulo sabia as lutas que era morar em Corinto. Corinto é uma cidade depravada. Corinto era uma cidade moralmente, irmão, depravada. Coríntio vivia sob a influência, na sua maioria, de um pensamento grego-romano, onde o homossexualismo, onde o lesbianismo, a poligamia irmão, era normal para aquela igreja. E todas as pessoas que vieram para Jesus na igreja de Corinto, muitos deles vieram trazendo na bagagem muitas desestabilidades sociais, muitas desestabilidades culturais, muitas manias que precisavam ser deixadas do lado de fora da vida cristã, para que ele pudesse passar pela porta estreita que Jesus falou. Quando a gente vem no mundo, a gente vem cheio de bagagem do mundo. Aqueles que viveram uma vida mais santas, ou mais equilibrada, melhor dizendo, a bagagem dele é mais leve. Mas para aqueles que viveram pecados em cima de pecados e acúmulos em cima de acúmulos de pecado, quando ele vem para a igreja cristã, ele demora a ser lapidado. Cristo tem que usar as ferramentas certas, e ele precisa se dispor, se entregar em corpo e alma, porque para ser lapidado traz dor, traz tristeza, traz agonia, traz decepção, e às vezes muitos cristãos, quando vêm para a igreja, não conseguem se manter. Por que não conseguem se manter? Porque não querem passar pelo processo da lapidação para poder chegar até a estatura de alguém que é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Verso 2: mas por causa da prostituição, obrigado, Fernando, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma mulher, cada uma tem o seu próprio marido. A maior aberração de uma igreja é quando ela cai numa imoralidade sexual, por ato de traições. A comunidade não tolera da igreja nenhum tipo de pecado a nível moral. Se uma igreja for acusada numa comunidade, viu, de qualquer ato moral ilícito entre os casamentos, ela vai demorar no mínimo 5 ou 6 anos para poder recuperar novamente aquela estabilidade e aquela confiança da sociedade. Então Paulo diz que o homem deve se casar primeiro por causa da prostituição. Pastor Paulo, o que é a prostituição? A prostituição é o ato sexual de uma pessoa solteira com outra pessoa solteira. Fornicação. A prostituição é o ato sexual de alguém que é casado, fez aliança e agora, por imaturidade, por loucura, por demônio, ninguém sabe,
Por isso que cada ser humano precisa, cada homem que quer mulher, que quer se casar, viu, irmão? Quer se casar, ele precisa ter e procurar uma mulher para se casar. Porque hoje, antigamente, vocês sabem disso, antigamente não tinha a facilidade que se tem hoje pelas redes sociais. Tem muita gente aí, não é todos, alguns, que não se casaram, são jovens, não se casaram, mas estão acorrentados nas pornografias, estão acorrentados nas práticas das redes sociais, nas imoralidades sexuais, e isso escraviza o ser humano. Ei, tem até homem casado que é viciado nessas práticas, e isso para Deus é terrível, é um pecado mortal. Por que pecado mortal? Porque quando você olha para Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que o ato conjugal, o leito, a cama, o quarto do casal, ele é sem mácula. O que é isso? Não deve existir no ato conjugal nenhum tipo de imoralidade, pensamento ou intuição de prostituição. Os casais hoje, muitos deles recorrem às redes sociais até para gerarem excitações, se excitarem para poder praticar o ato sexual. E isto, para Deus, para Jesus, é adultério. Por que é adultério? Jesus disse: se tu olhares para uma mulher com segundas intenções no teu coração, tu já cometeu o quê? Adultério. Já está adulterando. Para qualquer mulher que eu vou para tu olhar, e na hora que eu olhar para ela, a minha mente viajar no tempo, formulando na minha mente um sentimento de coabitar com aquela mulher, para mim já se torna equívoco. Eu já me tornei um adúltero emocional e espiritual. Muita gente pergunta: pastor, o senhor não tem Instagram, rede social, Facebook? Não. Você não tem falta? Não. Eu também não tenho falta disso. Qual é a vantagem de ficar olhando a vida dos outros? Qual é a vantagem de estar vendo a vida das pessoas nas redes sociais? Irmão, fulano de tal ganha não sei quanto salário, fulano de tal ganhou um carro novo. O que acontece quando você vê a notícia que alguém ganhou na Mega Sena? A sua mente processa logo: ah, se fosse eu. Isto é o que o vício das redes sociais traz para a geração de hoje. O que a rede social traz para a geração de hoje? Ela faz e fomenta dentro de cada cristão o desejo de ser aquilo que ele ainda não é e nem pode ser. Tem gente aí quase doido no negócio de rede social. Casamento já se desfizeram muito por causa de redes sociais. Porque tem mulher que viaja no Instagram olhando o marido de outras mulheres. E aí, de vez em quando, ela faz a comparação do marido dela com aquele galã, viu, que está lá nas redes sociais, e ela descobre que o marido dela não é aquilo que ela queria. Nasce no coração dela um sentimento diabólico, e logo muitos casamentos entram por água abaixo. A mesma coisa acontece com os homens que são viciados em redes sociais. Irmão, eu não tenho. Se alguém me pedir conselho, eu digo: não tenha. Use apenas o WhatsApp, porque fica olhando a vida dos outros não leva você para lugar algum. Mas tem gente, irmão, que gosta de comer veneno, gosta de beber chumbinho todo dia. E Paulo, ele chega a falar sobre esse contexto que eu estou falando, quando ele diz que cada ser humano ele é alimentado por aquilo que ele tem. Sim ou não? Pelo desejo que ele tem no coração. Tudo aquilo que você vê vai produzir em você um
ele está com dificuldade com a mulher, aí ele para de olhar para a mulher dele e começa a olhar para a mulher dos outros. Viu? Aí ele começa a desejar, começa a planejar, começa a encarar, começa a pensar, começa a cobiçar, e aí aquela cobiça vai dar lugar ao quê? Ao pecado, e o pecado vai levar aquela pessoa à morte. A morte. Eu quero daqui uns tempos, ou uns anos, estar dentro de um caixão, na sala de algum lugar, de alguma casa, vestido do jeito que eu estou vestido aqui, de paletó e gravata. E as pessoas ao redor de mim, olhando os meus netos, os meus filhos, meus bisnetos, olhando para mim dizendo: o meu avô, o meu tataravô foi pastor, foi um homem de Deus, viveu, criou sua família, viveu tantos anos de casado, mas ele nunca deu mau exemplo para nós. Eu quero ouvir isso lá no céu, olhando para baixo, quando as pessoas do meu melhor, olhando de lá para cá, se é que a gente olha e ouvir as pessoas fazendo esse comentário. Não dizer: isso era um cara safado, isso não prestava para nada, isso era um pastor, mas não valia nada, não honrava a função que tinha. Viu? Porque às vezes acontece isso, irmão. Então, Paulo, é bom que cada um tenha a sua própria esposa, sua mulherzinha, cuide dela. Eu até falei aqui outro dia que quem quer mulher bonita, serve por ela, cuide dela. E tem gente que não quer gastar dinheiro com mulher. Mulher tem despesa, meu filho. E às vezes você, como homem, você não está dando conta nem da mulher. Eu digo conta, não é na área de qualidade, não. É de manter para a esposa. Às vezes a bichinha tem que vender coco na rua, ou bolo na cabeça para poder comprar roupa, porque você, como homem, não consegue perceber que ela está precisando de algo pessoal. Aí quando vê a mulher dos outros arrumada, aí o cara: poxa, cuida da tua, meu irmão. Larga a minha de mão. Cuida da tua, zera da tua. Manda ela pro salão. Viu? Manda ela pro salão. Manda fazer chapinha, limpeza de pele. Viu? Cuida da tua mulher. Para quem ainda não casou, eu vou dizer para vocês. A mulher, para casar, ela não tem que ser nem feia demais e nem bonita demais. Ela tem que ter uma média. Porque a boniteza é inimiga mortal de um caráter frágil. Cláudio Duarte diz que o homem, ou ele é bonito, ou ele é inteligente. Não dá para ter as duas coisas só no homem. Ou ele é bonito, ou ele é inteligente. O que ele quer dizer com isso? Que os que são bonitos dificilmente dão um homem que preste. E as mulheres do mesmo jeito. Apesar de que tem gente feia que é o dono por dentro do mar, né? Tem gente que, irmão, ele se desespera cedo. Mas outra coisa boa é ser feio. Ser feio é maravilhoso. Ser feio te protege de muitas coisas. Né, Daniel? Estou brincando. Daniel, a maior qualidade que eu vi em mim mesmo era ser feio. E a gente feio não é cobiçado por ninguém. Quando tu vê um feio é cobiçado, eu ficava lá olhando. Eu sou feio, e essa pessoa bonita, isso é o diabo, querendo me derribar. Caía logo fora. Isso é satanás. Essa pessoa não vai estar me cobiçando, eu estou feio. A mesma coisa acontece com as mulheres. Cada um deve ter a sua própria esposa. Ei, irmãos, devemos viver numa comunidade ética, moral. Dá para nascer ainda uma mulher que me leve, depois de 51 anos, que me leve a pular a cerca. Que Deus me livre até agora, eu nunca caí nessa esparrela.
Porque a gente tem certeza para que foi que Cristo nos chamou. É muita fraqueza, irmão. É impossível? Não. Todos nós estamos sujeitos. Mas eu fico analisando quando o mundo é comparado com um mar revolto. Não é isso? Uma das comparações do mundo é o mar revolto. Por que o mar revolto? Quando tu entra no mar, atravessar uma baía de canoa, o remador não pode se descuidar um minuto. Se ele pegar uma onda errada, a canoa enche d'água e naufraga. A vida do cristão em vigilância é como se ele andasse no mar revolto. Ele não pode deixar de vigiar e nem de orar, porque se ele deixar de vigiar e orar, ele pode naufragar a qualquer momento. Então, para evitar isso, é bom que cada um tenha a sua companheira, o seu esposo, a esposa tenha o seu marido, zele dele, cuide dele, ame ele. Se as coisas ficarem ruins, se lembre que lá na aliança está dizendo nos votos, na alegria e na tristeza, na escassez e na bonança, na saúde e na doença. E tem gente que na hora da tristeza ele abandona a pessoa. Outros, na hora da escassez, ele vai embora. Outro, na hora da doença, ele desaparece. Se é homem, não era homem, era caba safado, vertical, carrega a água mostrando o pulso para frente, essas garrafinhas, senta em cima do pé, fala fino demais, meu irmão, anda aqui no peito de pombo, existe várias nomenclaturas dadas, não é homem direito. O homem, ele se tem uma das qualidades de quem é homem, é quando ele mantém a sua palavra que ele fez no altar com aquela mulher. Não é assim, Lucas? Vai até o final da estrada. E a estrada tem hora que ela fica ruim. Tem buracos. Tem rio para atravessar. Tem problemas. E às vezes são gerados por nós mesmos. Domingo é o nosso culto de família, quem vai pregar sou eu mesmo. Eu estou com uma aulazinha para dar para as irmãs. As irmãs têm me dado dor de cabeça, muitas irmãs aqui. Têm ouvido a palavra e não têm ouvido. Porque a maior decepção para Deus é quando a gente ouve a palavra e não consegue colocar ela em prática. Viu? E eu vou me atrever a dizer isso aqui. Nessa área conjugal, nós ainda estamos na idade da pedra. Se eu, que tenho a ilusão de ser um leitor e estudante, lá em casa eu tenho mais ou menos 25 livros sobre relacionamento conjugal. Não é menos do que isso, não. E de todos eles eu já extraí recursos. Por isso que nós estamos de pé até hoje. Senão já tinha desmoronado há muito tempo. Se eu ainda me sinto ainda um leigo nesta área, quanto mais quem nunca leu nenhuma página de um livro e ainda tem dificuldade de colocar em prática a palavra que ele ouve. Aqui tem uma irmã, ela não está aqui hoje, uma irmã que tem deficiência visual. Aquela irmã ali, para tu derrotar ela em Bíblia, tu deve ser bom de Bíblia demais. Aquela senhora de idade, ela te bota no bolso brincando, meu filho. Entra errado, não pode para ela. Ela tem deficiência visual. Se ela enxergasse, mas ali é fruto de ouvir a palavra. Porque você deve ouvir a palavra e colocar em prática a palavra. O problema
E ele bate muito nessa tecla do cristão não viver a prática da palavra de Deus. Então, para que as coisas andem, cada marido tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Para não atentar o marido de ninguém e nem o marido atentar a mulher de ninguém. Verso 3. O marido paga à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. O que isso quer dizer, pastor Paulo? Paulo ele diz que o homem não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Olha bem para cá. E a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. Por quê, pastor? Porque no ato da união conjugal e no ato do casamento, eles se tornaram uma só carne. E às vezes a mulher casada, ela tem a mania de castigar o marido. Vou falar isso aqui, castigar o esposo. Como? Criar situações para que ela não venha coabitar com o seu esposo. Eu vou usar uma linguagem pejorativa. Tem mulher tão mala, irmão, que ela inventa dor de cabeça, ela inventa dor na coluna, inventa dor nas pernas, inventa cansaço só para não atender a necessidade do marido. Se constitui pecado, pastor Paulo está dizendo que é pecado isso aqui. Paulo está dizendo que você que é mulher, você deve atender a necessidade do seu esposo. E você que é esposo, você deve atender a necessidade do seu marido, da sua mulher. Você precisa ter consciência que ele não pode conseguir mulher na rua, porque serve a Deus. Quem Deus colocou no caminho dele foi você, para suprir essa necessidade física e marital. Aí você vê aí muitas mulheres que elas fazem isso constantemente. E também vê homem com a mesma dificuldade. Quando tu vê o homem ficar na sala, assistindo televisão, e deixar a mulher se deitar sozinha, meu irmão, tem coisa errada. Tem coisa errada. Ei, a gente não deve perder a botada. Se perder a botada, pode estar perdido. Aí tem homem que, não, vai, eu já estou indo. Aí ele vai deitar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E a mulher já está no 4º ou 5º sono. A pessoa que já está no sono profundo, não tem como estar despertando para estar atendendo necessidade de ninguém matando. Ou tem? Tem nada, já relaxou o corpo, a adrenalina já foi embora. A mesma coisa, mulher, do mesmo jeito. Se você está vivendo essa dificuldade no seu relacionamento, resolva logo isso. Quando você deitar, a mulher salte logo no punho desse homem. Bora, 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 bora. E leve logo. Não deite, não. A mesma coisa o homem com a mulher. Então a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo. O que Paulo está dizendo? Que nada deve ser feito agressivamente, senão você se torna um estuprador. Mas deve haver um consenso entre a mulher e o homem, um senso de responsabilidade entre ambos. O homem tem também que ter consciência, olha bem para cá, consciência do estado físico da sua esposa. Por quê, pastor? Tem homem que quer uma mulher saudável, mas não investe na saúde dela. Nunca leva a mulher para fazer um preventivo, uma outra
cuide da sua esposa. Se ela está se reclamando com um problema de saúde, hoje nós vivemos em um país, irmão, que se alguém disser aqui para mim, não, pastor, eu vou me consultar particular, você vai se consultar particular por causa do orgulho que você tem no coração de não querer enfrentar a vida do SUS. Agora, hoje tem, aqui em São Paulo, hoje tem saúde para todo mundo que procura. Vai vir aí para a UPA te bota na ambulância, te leva para o melhor hospital do Brasil, que é o Socorrão, viu? Que para quem não sabe, o Socorrão existe os aparelhos mais sofisticados, que para ganhar do Socorrão, só o hospital de São Paulo ou é de Brasília, viu? É sírio-libanês ou outro parecido. Agora, devido ao excesso de pessoas, às vezes o hospital parece ser ruim. Não é ruim. Você dá entrada na UPA, a UPA não pode resolver, te leva para lá, o Socorrão, lá tu faz ultrassom, se for preciso, lá tu faz tomografia, lá tem tudo. Que graça, irmão. E às vezes a mulher, ela tem necessidade que o marido esteja até com ela nessas horas. Então, às vezes, o marido ele é relaxado, displicente, só se importa com ele, não se importa com a esposa, e isso acaba gerando dentro do relacionamento um problema muito sério, seríssimo, até de ordem marital. Aí, depois que se enquadra um problema de ordem conjugal, o trem virar é daqui para ali. Daqui para ali o trem vira. Então o casal ele deve ser inteligente, bem inteligente. Ele deve ter sabedoria. A mulher tem que ter postura. Não vai pedir dinheiro para pai, para mãe, para irmão, não. Peça para o seu marido mesmo. Porque foi ele que Deus deu para cuidar de você. E se ele resistir, você encara mesmo e diz, e fala para ele qual é a necessidade que o marido tem que ter. E muitos homens hoje, irmão, ele não tem essa necessidade. Ele não sente isso. Tem homem que ele sai de casa, ele não sabe nem se tem café na lata, se tem açúcar no depósito, se tem ovo na geladeira ou salsicha. Ele não se importa com isso. Cara, se tu que é o dono da casa, tu não vai se importar com isso, quem é que vai se importar? O homem vai para o serviço, trabalhar, aí a mulher pega uma vasilhazinha, vai para a casa da mãe, granjear lá o restinho de comida do outro dia, um pouquinho de arroz do outro dia, viu, irmão? Ou pedir um dinheiro emprestado para alguém, às vezes até para um estranho. Irmão, isso é uma tristeza. Nós cristãos, nós não devemos nos assujeitar a essas coisas, não. Como homem, nós devemos ter responsabilidade de homem. E como mulher, se precisa ter também responsabilidade de mulher. Verso 3, né? Então a mulher, verso 4 agora. Então a mulher ela tem que pagar, ela tem a necessidade disso. É uma obrigação que ela tem de suprir a necessidade do esposo no lado conjugal. E o marido também. Não tem esse negócio de bater a mão para o lado e a pessoa virar o pescoço para o outro, não. Atenda. A ordenança é para atender. Tem que suprir a necessidade. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, a Bíblia fala tudo isso, fala, e ela manda fazer. Manda fazer. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio, mas tem e também, da mesma maneira, o marido não tem poder ao seu próprio corpo, mas tem a mulher. Verso 5. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo,
por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que mais acontece hoje é o chamado fanatismo religioso, principalmente no meio das mulheres. Tem mulher que acha que coabitar com seu esposo no dia do culto de ceia é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Coabitar com seu esposo, mesmo em uma campanha de oração, é pecado. Não é pecado, o que Paulo está dizendo. Não é pecado. Ter relação com a sua esposa nunca foi e nem é pecado, irmão. Agora, existe propósito, como ele está dizendo, existe propósito que você faz, que vai exigir de você uma obediência. Mas Paulo aconselha, por pouco tempo. Para quê? Para que o diabo não vos tente. Eu já conheci mulheres, dirigentes de oração, irmão, que na semana da ceia não podia ser procurada pelo esposo. Ela dizia que não podia, porque estava em consagração. E essa semana às vezes durava mês, 2 meses, 3 meses, e acaba o casamento indo por água abaixo. Quer uma campanha de oração de 3 dias, você vai com a esposa, meu amor, eu queria uma particularidade com Deus. E eu queria perguntar a você se você está de acordo e a gente passar 3 dias, se for preciso, até eu dormindo no chão aqui, no colchonete, para me buscar a Deus enquanto tu está na cama. Se ela dizer não, é melhor tu não entrar por isso também. Melhor tu não entrar, porque tu pode acarretar um sério problema com o teu relacionamento. E o diabo pode nos tentar. Então, nada de fanatismo religioso, nada de excesso de espiritualidade, tudo dentro do seu próprio controle ou domínio. Isto nunca foi e nem será pecado para a vida de ninguém. A Bíblia dá o parecer que quando o homem está coabitando com a sua esposa, Deus contempla a sua criação. Deus contempla a sua criação. Então Paulo está dizendo que não se deve entrar por esse princípio maligno, fanático, diabólico. Eu vou encerrar. 9:7. Vou dizer às irmãs, com todo temor e tremor, se cuidem, irmãos, se cuidem vocês. Andem agradável. Andem de uma maneira agradável. Se zele. Cuide de você mesmo. Para quê? Para que o homem que você mora não seja tentado por outras pessoas.
Deus quer o nosso bem, irmão. Deus quer cuidar de nós. Já se foi tempo em que era difícil andar agradável, hoje não é mais. Pastor, não posso comprar roupa de marca. Compra mesmo na feira, minha filha. Não tem problema não. Não posso comprar um perfume, compre mesmo da Boticário. E bote só aquela gotinha, mas bote. Tome banho domingo, 2 vezes por dia. E se puder, 4. E ser humano é bicho catimboso. Ser humano, eu acho que não tem coisa mais desagradável para o homem chegar perto de uma mulher e não sentir o aroma dela agradável. É péssimo isso. Ou a mulher chegar perto do homem e não sentir o aroma dele agradável. Mesmo, eu não estou falando de quem chega na roça, de quem está trabalhando, não. Estou falando, irmão. Estou falando de alguém que anda desse jeito. Depois que tiraram a minâncora, muita gente sofre. A minâncora era aquela, você não lembra? Aquela pomadazinha que tinha uma cobra enrolada na cruz, tinha até uma cruz nela, né? Branca. Tu lembra, não tem? A minâncora, aquele ali tira a catinga brincando, irmão, não brinca não. Ela nem existe mais na farmácia. Não existe mais, né? E ela era cristã, que tinha uma cruz enrolada, uma cobra enrolada na cruz. Domingo à noite, irmão, nós vamos tratar sobre o assunto familiar, viu? Para ver se a gente consegue alcançar um propósito melhor com a congregação. Vamos ficar de pé e vamos orar, tá bom? Teve alguém no dia 31 do 5, sobre o lanche? Alguém que pode doar? Dia 31.